para quem se inscreveu no nível 3, vamos dar continuidade. Não tenho conhecimento para operar. Eu quero hoje falar então para você a respeito de tipos de análise de mercado. Vou mostrar aqui uma quantidade de análise de mercado, as principais pelo menos, e as que eu utilizo atualmente. Eu comecei fazendo análise gráfica, né? Depois senti a necessidade de estudar vários tipos de abordagem de mercado e perceber como que cada player toma posição no mercado. Então vamos ver essa operação que eu fiz aí no dólar. Olha só, já tá dando 10 pontos. A hora que sumi todas as linhas aí foi a hora que eu encerrei o lucro. Para quem acha que é muito difícil fazer aí acima de 5 pontos no dólar, eu tenho muita facilidade de fazer vários pontos no dólar. E as estratégias que eu uso é muito simples. Então, pessoal, só para vocês terem uma ideia da análise técnica, eu gosto de colocar, para ficar mais fácil a visualização, onde que estão meus pontos de compra e venda. Você está vendo aqui, onde está essa linha verde, né, escrita aí comprado, quantidade 4, 3,25, aí foi o valor que eu comprei esses últimos 4, eu estou comprado em 6 contratos. Da onde eu comprei no 32,65 e onde está agora 32,77, eu estou ganhando 12 pontos, aí 13 pontos. Então eu faço uma análise aqui também junto de tape hit, que se eu sentir que o mercado vai dar uma corrigida, vai começar a voltar, eu encerro a operação. Eu não uso só o gráfico, apenas o gráfico, eu uso também a análise de fluxo de ordem. Então, olha aí, já está dando 14 pontos. Na verdade, eu tenho 2 contratos que eu comprei mais embaixo. Queria só mostrar para vocês essa operação aqui, para vocês verem na prática aí uma operação utilizando a análise gráfica. Depois eu vou mostrar como que eu faço a análise do fluxo de ordem. O mercado parece que perdeu a força aí, está fazendo máximas com muita dificuldade. Eu vou ficar no gatilho aqui para eu zerar se ele começar a fazer um candle vermelho. Olha, eu vou zerar aqui essa operação. Zerei então com 12 pontos aqueles 4 contratos. Eu tinha 2 contratos que eu tinha comprado mais embaixo ainda, no 32,53, que eles estão dando 24 pontos. Vou zerar eles também. Você vê aqui embaixo aqui, ó, 2 zerou eles com 23 pontos. Então vamos lá, pessoal. Existe uma série de tipos de análise de mercado. Nós temos aí, por exemplo, arbitragem, seguidores de ordenação da natureza, long short, trade de bandas, reconhecimento de padrões, estatístico, indicadores técnicos, algoritmos, que na verdade algoritmos é você robotizar as operações, você pegar quase todo tipo de técnicas e estratégias de investimento e colocar um robô para executar essas operações. Isso é o algoritmo. Mas eu queria falar hoje principalmente sobre análise fundamentalista, análise gráfica e sobre o price action e a análise do fluxo de ordem, que eu acredito que são as principais tipos de análise que os traders tomam decisões. Então vamos lá, o que é análise fundamentalista? A análise fundamentalista busca basicamente avaliar a saúde financeira das empresas, projetar seus resultados futuros e determinar o preço justo para suas ações. Para isso, os analistas levam em consideração os chamados fundamentos da empresa, isto é, todos os fatores macros e microeconômicos que influenciam no seu desempenho. Esta análise leva em conta também seus controladores executivos, a composição do conselho administrativo e assim por diante. Então, ela avalia os balanços, ela avalia a saúde financeira da empresa. E os players que utilizam esse tipo de estratégia, eles tomam decisões baseadas só nisso. Eles não olham gráfico, não olham preço, eles não querem saber. Eles observam o que está acontecendo na macroeconomia e se isso vai influenciar no resultado da empresa. Aí eles fazem um rebalanceamento das suas carteiras por esses eventos. Mas eles não interessam em ver gráfico e nem ver preço. Eles simplesmente estão lá nas suas salas fazendo uma análise do balanço da empresa. Eles
Eles podem simplesmente emitir uma ordem. Compra determinada ação, vende determinada ação por causa dessa notícia macroeconômica que acabou de sair. Então, para eles não interessa o que está acontecendo ali no dia a dia com o preço. Interessa o que está acontecendo com a economia e com o resultado da empresa, a saúde financeira da empresa. Esse tipo de análise é chamada análise fundamentalista. Outro tipo de análise, eu acho que essa é a mais utilizada pelos especuladores ou os traders profissionais, é a análise técnica ou a gráfica, que é uma ferramenta utilizada tanto pelos especuladores profissionais, conhecidos como os traders, operadores ou negociantes de mercado institucionais, como também pelos amadores, né, para análise do movimento de um preço através da visualização de um gráfico. Um gráfico diário tem como pontos principais o preço de abertura, a mínima, a máxima e o fechamento. Então, a análise gráfica, ela é, na verdade, a premissa básica dela, ela é uma análise de probabilidades baseada na ideia de que os preços, por serem reflexos de vieses cognitivos das multidões, se movimentam de acordo com padrões repetitivos identificáveis. Então, quem faz uma análise de gráfico, ele acredita que esse padrão que o mercado está fazendo é uma repetição de um outro padrão que já foi feito anteriormente. E normalmente a gente toma decisão nas análises gráficas desta forma, acreditando que o padrão vai se repetir. Então tem uma frase muito famosa no mercado que é: rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Mas na verdade os padrões realmente eles se repetem, porque o emocional, as pessoas que operam o mercado, né, elas agem muito pelo emocional, e esses padrões emocionais eles têm uma similaridade, que na verdade isso se replica no gráfico, se replica no preço, se replica naquilo que as pessoas fazem. Então, por isso que a análise gráfica ela faz sentido, ela tem muitos pontos a favor, que é a matemática e a estatística, né? Voltando aqui, e aí tem outro tipo de análise que está na moda agora, que é o tape read, que significa, traduzindo para o português, lendo a fita. Refere-se a um antigo modo de exibição dos preços de compra e venda de um ativo, que essa impressão era feita por máquinas que exibiam as cotações numa fita. Daí o nome traduzido de leitura de fita. Atualmente, essas informações de negócios executados, o preço da compra e venda, são mostrados eletronicamente pelas plataformas de negociações. Usar o tape read é para criar uma análise do fluxo de ordem sem emoção e que permite sentir o real comportamento do mercado. O tape read, então, você analisa quem é que está comprando, quem é que está vendendo, quais são os participantes do mercado, qual o tipo de operação que eles estão fazendo. Por exemplo, quem está comprando, ele está comprando lotes pequenos de 10 em 10, ou ele está comprando de lotes grandes de 1000 em 1000. Qual o tempo que ele está demorando para comprar? Ele executa a ordem imediatamente, um após o outro, ou ele executa uma compra de 1000 lotes e depois espera 15 minutos para executar outra compra de 1000 lotes? A gente começa a perceber isso. Se a gente ficar analisando o fluxo do mercado, a gente vai perceber a atuação desses players, qual a forma que eles utilizam. Eu vou mostrar aqui mais detalhes para vocês esse fluxo de mercado, como que funciona. A gente vê o book, quantidade, a gente tem como colocar as quantidades de cada nível de preço, a gente tem como ver o saldo de quem mais comprou, inclusive o saldo em gráfico, de quem foi o maior comprador, quem foi o maior vendedor do dia. Aqui eu estou olhando no ativo no dólar, né, no mini dólar. A gente tem como ver o volume X-Price aqui, né, cada nível de preço, como que foi a quantidade de compra e de venda em cada nível de preço, né? E o que é o Price Action? O Price Action é você observar apenas a atuação do preço. Então é você pegar um gráfico limpo, sem indicadores. Essa é a diferença do Price Action com a análise técnica. A análise técnica ela utiliza muitos indicadores, né, ou pelo menos um indicador,
para operar. E o Price Action você apenas vê a formação dos candles. O gráfico fica limpo. Eu hoje utilizo praticamente o Price Action, que é um gráfico limpo, né? E a sensibilidade para perceber o movimento, a continuidade do movimento através do tape read. Então eu utilizo o gráfico, né, na forma de Price Action para ver o ponto de entrada e utilizo o tape read para sentir a permanência daquele movimento e para definir o meu ponto de saída.